Se você conhece o canal de Suez, conhece NEOM. O que a Arábia Saudita e Egito planejam agora pode ser ainda maior, uma ponte ligando Ásia e África sobre o Mar Vermelho. Se funcionar, isso pode transformar o transporte de pessoas, mercadorias e economias entre continentes. Vamos analisar de perto o que pode ser um dos projetos mais complexos e importantes do mundo. Este é o Estreito de Teherã. Ele separa na península do Sinai, no Egito, da região de Tabuk, na Arábia Saudita, uma passagem estreita, mas muito movimentada, que leva ao Mar Vermelho. Do outro lado desse estreito estaria a proposta de ponte Arábia Saudita-Egito. A princípio, parece simples, criar uma ligação fixa para pessoas e mercadorias viajarem diretamente entre os dois países. A história desse projeto é mais complexa. A ideia de ligar a Arábia Saudita ao Egito por terra não é nova. Essa ideia circula há décadas. A primeira proposta séria surgiu no fim dos anos 1980. Naquela época, ambos reconheceram o potencial de conectar suas economias diretamente. Mas a política regional da época, combinada com limitações financeiras e de engenharia, impediu que o projeto avançasse. No início dos anos 2000, o conceito ressurgiu. Foram realizados estudos de viabilidade, novas opções de rotas foram discutidas e ambos os governos demonstraram interesse mais uma vez. Mas, mais uma vez, preocupações com o impacto ambiental, direitos marítimos e tensões regionais colocaram o projeto em espera. O avanço mais significativo aconteceu em abril de 2016. Naquele ano, o rei Salman da Arábia Saudita visitou o Egito e com o presidente Abdel Fattah el-Sisi, anunciou um acordo para finalmente avançar com o projeto. No mesmo acordo, o Egito aceitou transferir a soberania das ilhas de Teherã e Sanafer para a Arábia Saudita. Uma medida que eliminou um dos maiores obstáculos legais e geopolíticos que impediam a construção da ponte. Naquele momento, deixou de ser só um projeto hipotético. O governo firmou acordos, atualizou estudos de viabilidade e engenheiros dos dois lados iniciaram novas avaliações do local. Desde então, o progresso foi lento, porém constante nos bastidores. Até meados de 2025, autoridades sauditas confirmaram que o planejamento técnico está quase concluído. Eles até deixaram aberta a possibilidade de que o projeto final inclua não apenas uma ponte, mas também um túnel. Após quase 40 anos de debates, a ponte Arábia Saudita-Egito está mais próxima de sair do papel. Então, como exatamente seria essa ponte? O comprimento total da travessia é estimado em cerca de 32 quilômetros, ou aproximadamente 20 milhas. Pode não parecer tão longo quanto outras pontes recordistas, mas o local da construção torna tudo mais desafiador. O Estreito de Teherã é mais que uma simples travessia de água. É um canal estreito, mas profundo, com partes chegando a cerca de 290 metros de profundidade. Isso é quase tão profundo quanto a Torre Eiffel é alta. No ponto mais estreito, o estreito tem cerca de 13 quilômetros de largura. Mas a rota vai além disso, provavelmente para evitar rotas de navegação importantes e recifes de corais sensíveis. As propostas de design sugerem combinar estradas sobre aterros, pontes suspensas e até possíveis túneis submersos em alguns trechos. A inclusão de túneis ajudaria a minimizar o impacto ambiental, especialmente nos sistemas de recifes de corais altamente sensíveis que margeiam o estreito. E não é só sobre carros atravessando. A estrutura deverá ser multimodal, projetada para transportar tanto o tráfego rodoviário quanto ferroviário. Isso permitiria que veículos de passageiros e trens de carga cruzassem diretamente entre Arábia Saudita e Egito, ligando a rede Saudi Land Bridge ao sistema ferroviário egípcio. O custo é estimado em 4 bilhões de dólares. Embora esse seja um número grande, para um projeto dessa escala e pelo valor estratégico que representa, é considerado relativamente modesto. Se a construção começar logo, o projeto pode levar cerca de 8 anos para terminar. Este projeto vai além da conveniência, alinhando-se diretamente aos principais objetivos estratégicos da Arábia Saudita e ao programa Visão 2030. A região do Mar Vermelho possui algumas das costas mais atraentes, mas ainda subdesenvolvidas do mundo.
Projetos como NIOM The Line e o projeto do Mar Vermelho já estão em construção na Arábia Saudita. No Egito, ela se liga à Península do Sinai, região com grande potencial inexplorado para desenvolvimento, turismo e novas indústrias. Hoje, para ir da Arábia Saudita ao Egito, só é possível de avião ou por rotas longas e indiretas. Mas com a ponte, os turistas poderiam dirigir diretamente da Península Arábica para as praias do Egito e vice-versa. Autoridades estimam que o fluxo anual de turistas entre os dois países pode crescer de cerca de 30 mil para mais de 12 milhões de visitantes assim que a ponte estiver em funcionamento. Mas as ambições vão muito além do turismo. A ponte criaria um corredor comercial direto, conectando a África e a Ásia. Ela proporcionaria uma rota alternativa para cargas que atualmente seguem por caminhos marítimos mais longos ou portos congestionados. Caminhões e trens poderiam transportar mercadorias entre continentes, reduzindo tempo, custos e com simbolismo. O projeto liga fisicamente dois continentes, estando localizado em um dos locais mais historicamente e religiosamente significativos do mundo. Alguns já chamaram de Ponte de Moisés, em referência à história bíblica que teria ocorrido ali perto. Quando você analisa a economia por trás dessa ponte, o potencial de retorno fica muito mais claro. A Arábia Saudita deve fornecer a maior parte do financiamento inicial. Ambos os países esperam diversas fontes de renda após a inauguração da ponte. Primeiro, a receita de pedágio. Os governos esperam que pedágios de carros, caminhões e trens gerem renda anual significativa. Segundo projeções, analistas afirmam que o investimento inicial pode ser recuperado em 10 anos apenas com pedágios e taxas. Segundo, logística de cargas. A ponte abre um novo corredor comercial entre a Ásia e a África. Terceiro, geração de empregos. A construção empregaria milhares em ambos os lados do Mar Vermelho. Após inaugurada, a ponte precisaria de funcionários fixos para manutenção, alfândega, pedágio e segurança. Talvez o mais importante seja o que ocorre ao redor da ponte. Novas infraestruturas costumam criar cidades, áreas industriais e polos comerciais. A região de Tabuk, na Arábia Saudita, e a Península do Sinai, no Egito, têm dificuldade para atrair grandes investimentos privados. A ponte e a atenção internacional podem, enfim, trazer desenvolvimento duradouro para essas áreas historicamente subdesenvolvidas. Para a Arábia Saudita, é mais um passo para transformar sua costa oeste em uma potência global de logística e turismo. Para o Egito, é uma rara chance de atrair investimentos e pessoas para a pouco povoada Península do Sinai. Claro, projeções econômicas sempre parecem otimistas no papel, mas o potencial bruto aqui é difícil de ignorar. Embora os benefícios econômicos e estratégicos sejam significativos, esse projeto também enfrenta sérios obstáculos ambientais e regulatórios, e eles não são pequenos. O Estreito de Teherã é um dos corpos d'água mais ecologicamente sensíveis do planeta. Sob a superfície, há um ecossistema complexo de recifes de coral, pradarias marinhas e espécies ameaçadas, como dugongos, tartarugas verdes e vários peixes. Esses recifes não são apenas belos, eles são fundamentais para a saúde do Mar Vermelho e servem como grandes atrações para a indústria de turismo de mergulho da região. Qualquer construção em grande escala aqui corre o risco de danificar esses habitats frágeis. Ambos os governos prometeram que qualquer obra seguirá rigorosas salvaguardas ambientais. Além do impacto ambiental, o Estreito de Teherã é uma passagem marítima crucial pelo direito internacional. Nos acordos de Camp David de 1979, o Egito garantiu livre navegação, inclusive para navios israelenses, nessas águas. Projetos de ponte devem garantir espaço para a passagem segura de grandes navios, petroleiros e embarcações militares, sem restringir o acesso ou violar acordos antigos. Em 2016, o Egito transferiu o controle das ilhas Teherã e Sanafir para a Arábia Saudita, e Israel aprovou discretamente após garantir seus direitos de navegação. Essa aprovação eliminou um dos principais obstáculos políticos à construção da ponte. Israel não é a única preocupação. O Mar Vermelho virou uma via cada vez mais disputada. A região sul enfrenta tensões maiores pelo conflito do Iêmen,
risco de pirataria no Estreito de Bab el-Mandeb e disputa pelo controle das rotas marítimas. Construir uma travessia fixa aqui exige coordenação contínua entre os países na segurança, durante a obra e por décadas após. A atividade sísmica adiciona mais uma camada de complexidade. O Mar Vermelho fica em área sismicamente ativa, exigindo que estruturas suportem terremotos e deslocamento de falhas geológicas. Isso exige fundações profundas, pilares reforçados e monitoramento avançado para garantir segurança duradoura. Mesmo com acordos políticos estabelecidos e planos técnicos avançando, este projeto ainda enfrenta vários riscos importantes que podem atrasá-lo ou até mesmo interrompê-lo completamente. Primeiro, o cronograma. As autoridades falaram sobre um período de construção de 8 anos após o início das obras, mas esse tipo de mega empreendimento quase nunca segue o cronograma original. Os atrasos podem vir de análises ambientais, interrupções na cadeia de suprimentos, falta de mão de obra ou até mudanças nas prioridades da liderança. Em segundo lugar, estouros de custos. A estimativa de 4 bilhões de dólares considera projetos e condições de mercado atuais. Mas se os preços dos materiais subirem, as complexidades de engenharia aumentarem ou surgirem problemas geológicos imprevistos, esses custos podem facilmente ficar muito mais altos. E uma vez que você está construindo em águas profundas, pequenos problemas tendem a ficar muito caros, muito rapidamente. Terceiro, oposição legal e ambiental. Grupos ambientais internacionais já monitoram de perto este projeto. Um erro pode resultar em processos, pressão internacional ou pedidos de novos estudos que podem atrasar o trabalho por anos. E por fim, estabilidade política. Apesar das relações fortes entre Arábia Saudita e Egito, projetos de longo prazo exigem cooperação contínua por anos. Mudança de liderança, crise econômica ou alteração na opinião pública de qualquer lado podem subitamente arriscar todo-se do projeto. Grandes projetos sempre envolvem grandes riscos, e este não é exceção. A ideia de ligar continentes por sobre a água também não se limita a esta parte do mundo. Houve discussões sobre a Ponte dos Chifres, proposta de 28 quilômetros, que conectaria Djibouti ao Iêmen, unindo África à Península Arábica. No Estreito de Bab el-Mandeb, esse projeto, no entanto, permanece engavetado devido à instabilidade política e aos conflitos regionais. No Egito, foram buscadas alternativas para melhorar conexões intercontinentais, como a expansão do Canal de Suez, novos túneis sob o canal e pontes flutuantes para facilitar o deslocamento entre o Sinai e o Egito continental. Nenhuma dessas alternativas substitui diretamente o objetivo da ponte Arábia Saudita-Egito. É isso que torna esse projeto tão diferente de tudo do que está sendo proposto. Tecnicamente, o projeto está pronto para começar. Os acordos políticos estão assinados, os planos estão desenhados, o financiamento está disponível. Se a construção começar em breve, a ponte pode operar até 2033. Mas como em todo megaprojeto, visão é uma coisa, execução é outra. A pergunta agora é: esse projeto vai sair do papel ou será só mais um conceito impressionante, nunca realizado? O que você acha? Comente abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.